O tema de hoje, a importância do desmame na saúde psíquica, nós vamos trazer este elemento porque de fato configura um dos momentos mais importantes na evolução da psique humana, do desenvolvimento emocional humano. Então o desmame, ele representa o fechamento de um ciclo de unicidade, de um ciclo de integração simbiótica, que vai desde a fecundação, na vida intrauterina, e ele vai fechar esse ciclo lá no desmame. Então este desmame, que pode ser por uma escolha biológica de manutenção, de fortalecimento do bebê, mas que seria mais importante ser de cunho psíquico para o fortalecimento da estrutura emocional. E aqui então nós vamos falar de como desenvolve-se o desmame dentro da perspectiva psíquica e a importância disso. Lembrando aqui que o desmame na vida humana representa muito na evolução do processo de construção de autonomia da estrutura emocional de qualquer indivíduo. E não estou falando aqui apenas do amamentar, do desmame fisiológico no sentido da criança ter mamado nos seios, porque muitas pessoas não mamaram no seio da mãe, mas tem todo o processo de amamentação, de vínculo do bebê, do ato de amamentar. Pode ser numa mamadeira, pode ser de alguma outra forma que não seja os seios natural. Porém, o que vale aqui é pensar todo esse ciclo que se fecha numa etapa de vida para a construção de uma outra etapa em busca de uma autonomia. Nós vamos observar assim que tem duas tendências. Algumas tendências ligadas à pediatria, onde vai dizer amamentar até 2 anos de idade, principalmente em pensando nas situações sociais e econômicas. Famílias que têm mais restrição alimentar, então há um incentivo para que as crianças mamem até 2 anos. Algumas conduções também sobre a questão dessa interação da alimentar holístico, que trabalha essa questão do corpo, de amamentar até 2 anos. Tem também pessoas dizendo aí, amamentar até quando a criança assim desejar. E aí você vai ver crianças de 5, 6 anos até mamando no peito da mãe. Mas isso já representa outras coisas, porque já se está em outras etapas de vida. Na psicanálise, a gente preconiza que o desmame, para fechar esse ciclo que eu estou dizendo aqui, desde a vida intrauterina até o desmame, que representa essa unidade simbiótica, mãe e filho, como se fosse um único corpo, uma única alma, e aí representa esse desmame como corte, como evolução para uma outra etapa que é necessário, nós indicamos de 6 meses de idade, porque aí a criança já se configurou na sua formação fisiológica, cerebral, que tanto o leite materno ajuda, mas também ou com a aparição dos dentes, com o aparecimento dos dentes, porque imagina o bebê com 2 dentes em cima, 2 dentes embaixo, ao amamentar a mãe, vai criar uma ansiedade interna, porque ele morde, ele destrói aquele peito que alimenta, então vai criando uma ambivalência. Então, o aparecimento do dente pode ser já um sintoma para que a mãe resolva fazer o desmame, ou com 6 meses. E aí que mora o perigo, porque a mãe muitas vezes não quer abandonar este rebento, porque é seu, ela não quer entregar a terceiros, porque o desmame representa essa saída, esse encontrar-se com terceiros. E ao mesmo tempo, cria-se essa situação ambivalente também da mãe, que a mãe também começa a sofrer com esse processo de amamentar. Então, por isso que o desmame ideal, dentro da visão da psicanálise, é de 6 meses ou com o aparecimento dos dentes, para assim entrar numa nova etapa e sair desse ciclo simbiótico, desse ciclo de dependência. Então, o ato de desmame vai representar a entrada no coletivo, na percepção da criança, rompendo com essa identidade unitária com a mãe,
para se ver como uma pessoa, não uma pessoa, mas como alguém separado da mãe e se encontrando com outros semelhantes dentro desta configuração familiar. E isto vai evoluir na vida adulta, lógico que na condição de autonomia. Processos traumáticos de separação do desmame, do seio materno, processo de ausência total de vínculo materno-filial, processos onde fixa um trauma nesta etapa pode sim configurar em algumas dificuldades lá na vida adulta, mas nada parecido com essas coisas míticas que foi colocado sobre desmame e com as fixações que o ser humano desenvolve sobre essa fase oral do amamentar. Esses traumas, essa situação complexa do desmame no passado, que repercute na vida adulta, por exemplo, fixação no seio da mulher, na questão sexual, essa coisa da necessidade oral alimentar, essa coisa que se coloca da fixação da bebida alcoólica como se isso fosse resultado de um desmame mal desenvolvido, ou a fixação na dependência do cigarro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cigarro é nicotina, bebida alcoólica é álcool no sangue, e a questão da fixação de necessidades sexuais ou alimentares também passa por outras etapas do desenvolvimento humano que não esta especificamente. A verdadeira percepção que a gente tem de repercussão na vida adulta é a capacidade de autonomia, do cidadão ser ele por ele mesmo e não precisar desse processo regressivo de necessidade materna, aquela coisa do adulto que fica o tempo todo em busca do elo perdido. Quando perde a mãe se deprime, que tem necessidade de ficar o tempo todo ligado à mãe, ou quando vai criar um vínculo amoroso, sempre remete à figura da mãe, tanto de um lado como de outro, no masculino e no feminino. Esse mito do amor materno, que é representação também desses apegos de não desmame realizado, porque o desmame também é um ato simbólico. Por isso que é necessário desmamar dentro desta simbologia de uma etapa que se finda para uma que vai começar. Então é necessário o sofrimento, a frustração pelo ato do desmame lá na infância, para que isso possa fazer a configuração na vida adulta de um indivíduo autônomo. Então segue aqui a importância do desmame na saúde psíquica, porque de fato o ato de amamentar e o ciclo de vida intrauterina até o desmame representam um grande período na vida da existência psíquica e da configuração de identidade afetiva e de papéis na vida humana.